Oi, galera. Eu quero recitar um poeminha que eu conheço, que eu vou falar ele. É do Carlos Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho. O nome do poeminha que eu quero dividir com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Uma pedra. No meio do caminho que tinha. Que tinha uma pedra lá. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Onde estava a pedra? No meio do caminho. No meio do caminho, o que tinha no meio do caminho? Uma pedra. Onde ela estava? No meio do caminho. O que estava no meio do caminho? Uma pedra. No meio do caminho ela estava lá, ela. Toda no meio do caminho. A pedra que tinha. No meio do caminho ela estava lá, a pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho, no meio do caminho, no meio do caminho, no meio do caminho. Tinha uma pedra. Uma pedra. Uma. No meio do caminho. No meio do caminho. No meio. No meio. Bem no meio. Uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Onde? No meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Uma. Por incrível que pareça. Uma pedra no meio do caminho. O caminho estava lá. Uma pedra no meio. No meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. No meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Parando para analisar bem, tinha uma pedra no meio do caminho. Uma só. No meio do caminho. Uma pedra grande no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Ela estava lá. Estava passando uma pedra lá no meio do caminho. Tô falando, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tá, no meio do caminho uma pedra. Uma pedra. Uma no meio do caminho. Do caminho. Um caminho. Tinha uma pedra no meio. Pra pegar, cadê o caminho? Tá aqui. Fui. O que tinha no meio? Uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. Oi? No meio do caminho. No meio do caminho que eu disse. Tinha uma pedra lá. Eu tava passando, eu vi. Uma pedra inteira. Inteira. 100%. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra. Eu vi, eu cheguei, eu bati o olho e vi. Era uma pedra que tinha no meio do caminho. Uma só. Tava lá. No meio do caminho. Uma pedra. Tinha uma pedra. Uma pedra tinha no meio do caminho. No meio. Bem no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra mesmo, uma pedra. Até achei que não era pedra, mas eu bati o olho para ver. Era uma pedra assim. No meio do caminho. Tava lá. No meio do caminho ela tava. A pedra.
Eu fui lá e tava lá a pedra, bem no meio. Passando assim, você chega, você no meio, uma pedra, nem mais nem menos, uma pedra. O caminho inteiro, no meio dele, uma pedra. No meio do caminho. Tinha uma pedra sim. Uma pedra tinha no meio do caminho. Uma. Eu vi. No meio do caminho tinha uma pedra inteira, completinha, no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho. Uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. Espera aí. No meio do caminho. Uma pedra. Do caminho que eu vi, que eu passei. Tava passando, tava lá a pedra. Bem no meio do caminho. Tinha uma pedra, pô. Tô falando. Uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra sim, eu vi. Lá no meio do caminho eu tava certeza que era uma pedra. Passei lá, vi o caminho, o meio do caminho, a pedra lá no meio do caminho. Tinha uma pedra lá. Tinha o meio do caminho, tinha o caminho, aí no meio dele, o que tinha? Uma pedra. Bem no meio do caminho assim. Você bateu o olho e você vê, tchau, uma pedra. Por incrível que pareça, uma pedra no meio do caminho. Uma pedra tinha sim. Tinha, que eu lembro, eu não tô doido. Tinha uma pedra no meio do caminho. Bem no meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra. Tava lá, né, passando, aí tinha uma pedra lá. Eu falei, me perguntei, né, que é isso aqui? Aí eu fui olhar mais de perto. Sabe o que era? Uma pedra no meio do caminho. Não acreditei na hora, mas era uma pedra no meio do caminho, bem no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho, uma pedra. Tava lá, queria nem saber mais, tava ali na dela, não mexia com ninguém, bem no meio ali, ó. Você viu o caminho? No meio, tava lá, sozinha, uma só, no meio do caminho. A pedra tava, tinha uma bem no meio assim do caminho, tava ali uma pedra. Você chegava, você via uma pedra bem no meio do caminho. Tinha uma pedra, tô falando, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, no meio, né? No meio, né? Não é um lado, o meio do caminho tinha uma pedra. Isso, uma pedra no meio do caminho. Eu vou me esquecer disso, nunca vou me esquecer desse acontecimento. Eu nunca vou esquecer desse acontecimento na minha vida, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, eu nunca vou esquecer que tinha uma pedra, porque era o que tinha, não tem jeito. Chegou no meio do caminho, o que tinha? Uma pedra. Não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Uma pedra. É uma pedra no meio. Às vezes você pode dizer, mas será que era mesmo? Era no meio do caminho, cara, no meio,
pedra intacta, ali, ela, inteira. No meio do caminho, tava lá. Tinha uma pedra lá. Tava passando e... Não tinha como não ver, né? A pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca vou esquecer. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra bem ali no meio. Meio que você para quer atravessar, você vê ali, ó, bem no meio, uma pedra do caminho. No meio, que eu digo do caminho, né? No meio do caminho que eu tô falando, tem uma pedra lá. Não sei se já tiraram, não voltei lá depois. Mas no meio do caminho, quando eu vi, não foi ninguém que me falou, eu vi uma pedra no meio do caminho. Tinha sim. Nunca vou esquecer. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho. Tinha uma pedra. No caminho ali, no meio mesmo, no meio. Bate o olho e você vê que não tem como não ver, é uma pedra. O caminho tá ali. O caminho, tem o que no meio? O que é aquilo ali no meio? É uma pedra. Você vê que tem um negócio ali no meio do caminho. E quando você para ver, é uma pedra. Bem no meio do caminho. Nunca vou esquecer disso. Que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. Uma pedra, uma pedra, viu? Uma pedra mesmo. No meio do caminho. Uma pedra. Uma. Onde vai dizer que eu falei uma pedra. Bem no meio. Mas é o que eu vi. Bom. Tava passando, o caminho tava ali, tava na minha... Eu vi o caminho, né? Aí eu vi uma coisa... O que é aquilo ali no meio do caminho? Uma pedra. Uma pedra no meio do caminho que eu vi. Nunca vou esquecer. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Que tinha uma pedra no meio do caminho. Que bem no meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra bem ali no meio do caminho. Uma pedra. Só ela ali no meio do caminho. No meio mesmo. A pedra tava, que eu vi. No meio do caminho. Tinha uma pedra lá. No meio do caminho. Tinha uma pedra. É isso, gente. Muito obrigado.